E aí, meus amigos, hoje vamos resolver uma questão UFPR 2019. Um tanque contém uma solução de água e sal, cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Suponha que a concentração Q de T de sal no tanque, em gramas por litro, decorrido T horas após o início da diluição, seja dado por essa função. Assinale a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que a concentração de sal diminua para 50. Use log de 5 igual a 0,7. E aí, pessoal, a minha ideia inicial é pensar o seguinte: já que ele deu o valor da nova concentração, que é igual a 50, eu vou copiar a função e no lugar de Q, eu vou substituir exatamente por 50. E o restante da conta vou copiar igual. Muito bem. Percebo, tá, que eu tenho aqui uma equação, ela é exponencial. E a incógnita é exatamente o t que você quer calcular. Ok? Vou simplificar essa equação, pegar o 100 e passar para o outro lado dividindo. Quando eu divido, fica 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 5 sobre 10, que simplificando o máximo possível vai ficar igual a meio. E aí você copia o restante aqui e vai cair, como eu disse, numa equação exponencial. Qual é o mandamento das equações exponenciais? Tenta deixar na mesma o quê? Base. Só que aqui, professor, não consigo, tá? Nem com reza você vai conseguir deixar na mesma base. E aí, o que eu faço? Eu vou pedir ajuda para o Salvador, o Messias, que é exatamente quem? Log. Esse amigo aqui, e é amigo, tá? Ele vai me ajudar em situações como essa. Anota no teu caderno de dicas. Quando eu tenho uma equação exponencial que não dá para deixar na mesma base, eu vou colocar log antes e depois da igualdade, sempre na mesma base e na base na qual ele deu aqui a informação. Lembra que não tem ninguém, subentende que a base é 10. Muito bem, guarda isso, é muito importante. E a partir daqui, professor, vou aplicar propriedades. Então acompanha comigo, tá? Esse log de meio, o meio eu vou colocar como 2 elevado a menos 1. E aqui, meus amigos, vou começar com as propriedades. Vou citar, tá? A primeira que eu vou usar. Log de A elevado a N na base B, sempre quando eu tenho um expoente aqui, eu falo que eu dou um tapinha. Ele vem para frente multiplicando. Famosa propriedade do tapinha. Pega o expoente, pum, joga ele para frente multiplicando. Então, todo esse expoente menos 0,3, ele vai vir para frente multiplicando. Bonito, né? E aí, sabe o que ficou depois da igualdade? Exatamente log de 5, que é o que ele deu no exercício. Aqui antes da igualdade, se eu observar, até posso fazer a mesma coisa, né? Menos 1 vezes log de 2. Vou copiar e aí eu já vou substituir log de 5, que é 0,7. Até aí, ok. Mas eu tenho uma pequena decepção, professor. Eu não tenho log de 2. Não foi fornecido.
sabe o que eu vou pensar? Olha comigo o raciocínio. Log de 2, esse 2 eu posso colocar como sendo quem? 10 sobre 5. Se você dividir 10 por 5, vai dar 2. Qual é a vantagem de ter feito isso? Propriedades. Quando é uma fração, quando é uma divisão, eu transformo em uma o quê? Subtração. Muito bem, guarda isso, é bem importante. Professor, divisão transformou em subtração, log de 10, como a base também é 10, vai ficar igual a 1. Sempre que o de cima for igual ao de baixo, o resultado é igual a 1. Log de 5 ele deu, e aí eu diminuo e vejo aqui no meu rascunho que log de 2 é exatamente 0,3. Legal? Volta na conta e aí você substitui. Observa, tá? Isso aqui é bem importante em questões que tem organizações, tá? Pegue log de 2, vá para o rascunho e faça a conta lá. Fica muito mais organizado. Você só volta aqui e coloca o resultado final. É melhor, tá? Organização te ajuda muito a resolver a questão. Vou copiar aqui como tá. Não vai multiplicar, viu? Não é aconselhável. Até porque aqui tem 0,3 e aqui também. Então, posso cancelar o menos com menos também, e aí vai ficar somente 1 antes da igualdade. Depois da igualdade vai ficar 0,7 vezes o t. Vou passar esse 0,7 para lá dividindo, e aqui pega a matemática básica se você não ficar atento. Quanto é 1 dividido por 0,7? 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10, né, professor? Muito bem. 7 sobre 10 embaixo e o 1 em cima. Qual é a matemática básica? 1 dividido por uma fração é só você inverter a tua fração. Então, na verdade, aqui vai ser t igual a 10 sobre 7 horas. Não tem essa alternativa, professor. Então, vamos aqui no nosso rascunho e vamos efetuar a divisão. 10 sobre 7 fica 1, resta 3. Vou colocar aqui, vai ficar 4 vezes 7, 28. Vai ficar 2 aqui. Essa minha conta, ela não tem um valor exato, eu vou colocar 1,42. Esse 1,42, professor, o que significa, hein? Que é 1 hora e 42 o quê? Partes de 1 hora. 0,42 de 1 hora. Não vai colocar 42 minutos, hein? Essa parte decimal é 0,42 de 1 hora. Como 1 hora tem exatamente 60 minutos, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 60, você vai ter o tempo em minutos. Quando eu multiplico 0,42 por 60, vai dar aproximadamente aí 25 minutos, tá? É aproximado. E aí você consegue perceber que o nosso tempo vai dar 1 hora e 25 minutos, aproximado à alternativa correta de deusas do saber. Questãozinha muito bonita, hein? Log é um cidadão aí que me ajuda muito. Essa questão tem muito perfil do Enem, hein? Fica ligado. É isso, meus amigos. Que a matemática esteja com vocês.